Bruno e finalmente chegamos à terceira parte do vídeo falando sobre o Hackintosh, que é o processo pelo qual é possível instalar o macOS, que é um sistema operacional proprietário da Apple, em um computador comum. Se você caiu de cabeça nesse vídeo e não assistiu ainda os últimos 2 vídeos da série, pause esse vídeo e vá assistir os outros 2 primeiros. Neles eu vou ensinar você a fazer o download, a criar um pendrive bootável, a configurar a BIOS e instalar o sistema operacional em si no computador. Já nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer para instalar os CACTs, ou seja, os drivers, do seu computador, e como você vai fazer para poder iniciar ele sem o pendrive. O primeiro software que você vai precisar para finalizar então a instalação do seu macOS é um software chamado Multibist. O Multibist é como se fosse um pacote completo com a maioria dos drivers que você precisa para fazer o seu Hackintosh funcionar. Então é ele que vai fazer a instalação dos CACTs, que vão poder deixar com que o seu computador saia som, com que você possa utilizar a internet e possa utilizar aí outros recursos que talvez estejam disponíveis no seu setup, no seu equipamento. Como você está aqui para fazer o negócio funcionar e não ficar aprendendo coisas conceituais, eu não vou entrar muito em detalhes sobre como é que funcionam os CACTs, de onde surgiu, nada disso. O vídeo vai ser mais no estilo faz assim que vai dar certo. Agora preste bastante atenção. Apesar desse tutorial ensinar você a fazer a instalação do macOS Sierra, o conceito é basicamente o mesmo. Eu já devo ter mencionado isso nos outros vídeos. Basta você ter uma imagem diferente. Só que o Multibist ele é um programa que é específico para cada sistema operacional. Então tem uma versão dele para o Sierra, tem uma versão para o Mountain Lion e assim por diante. Então na hora de fazer o download do arquivo, se você optar por escolher outro sistema operacional, outra versão do sistema, que não seja que eu estou ensinando aqui, você não vai poder utilizar o link que está aí na descrição, porque esse link é específico para o Sierra. Então você precisa entrar no site do Tony Mac X86 e fazer o download do Multibist, que é compatível para a sua versão, para o seu sistema operacional. Tentar usar o Multibist do Sierra em outro sistema, em outra versão, vai dar problema. Então depois de baixar e extrair o Multibist, abra ele e vá até a opção Quick Start. Selecione o seu modelo de BIOS, algo que eu já expliquei no segundo vídeo, e então vá para a aba Drivers. Agora você vai escolher quais os drivers instalar. O Multibist não consegue detectar automaticamente qual é o melhor driver para o seu equipamento, então você tem que saber qual usar. O mais chatinho, digamos assim, é o de áudio e de rede, mas não é nada muito difícil. Para saber qual opção escolher no caso do áudio, basta você entrar no site do fabricante da sua placa-mãe e buscar pela sua placa-mãe e ver qual é o modelo do hardware do áudio. Se você não souber o modelo da sua placa-mãe, existem 2 formas de você descobrir isso. Ou você remove a tampa do computador e olha lá dentro para ver o que está escrito na placa-mãe, ou então você usa algum software terceiro que vai identificar isso para você. Uma infinidade de placas-mãe, não dá para todos vocês deixarem no comentário dizendo para placa-mãe tal, qual é o modelo que eu devo utilizar. Eu não consigo pesquisar todos eles e poder ajudar você, então nesse caso, novamente, o Google é seu melhor aliado. Eu posso te mostrar o caminho que você deve ir, mas não posso ir com você, entendeu? Depois de selecionar então qual é o driver do áudio, vá na opção Disk. Caso você esteja utilizando alguma placa-mãe terceira para HD ou algo assim, marque alguma dessas opções. Se você não tem a mínima ideia do que é isso, deixa tudo em branco e vai para a próxima aba, MISC, que, fun fact, vem do inglês Miscellaneous. Selecione a opção No CPU Power Management. E caso você queira um utilitário para monitorar melhor a temperatura do computador, entre outros dados, selecione as 2 opções acima, Fake SMC. Para a opção Network, selecione a opção correspondente ao seu equipamento. De novo, essa informação está lá no site da fabricante e é específica para cada placa-mãe. Geralmente, para as placas-mãe mais novas, basta você selecionar a última opção sob a aba Intel. Para as placas um pouco mais antigas, geralmente a antepenúltima opção é a que vai funcionar. Caso nenhuma delas funcione, então faça uma pesquisa no Google mais a fundo para ver qual é a opção que outras pessoas utilizaram para a mesma placa-mãe que você tem e que funcionou, claro. Por fim, vá até a opção USB e selecione a última opção caso a sua placa-mãe tenha muitas portas USB e algumas delas não estejam funcionando.
Depois, na parte de cima, em Bootloader, deixe como está, não altere nada aí e vá para a próxima opção. Na penúltima aba, que é para customizar, marque a opção correspondente à sua placa de vídeo, seja ela integrada ou dedicada. Se você tem uma placa de vídeo das versões mais antigas, aí sim você deve marcar algumas dessas opções de Inject, ou NVIDIA ou AMD. Quando você selecionar essa opção, você vai ver que lá na parte de baixo tem uma descrição que vem dizendo em quais placas de vídeo você deve selecionar essa opção. Agora, se a sua placa de vídeo não for nenhuma delas, no caso da AMD, provavelmente ela já vai funcionar automaticamente porque o macOS tem muitos drivers das placas AMD. Mas no caso das placas de vídeo GeForce, aí provavelmente você vai ter que baixar um driver terceiro. E para isso você pode utilizar ou o site da fabricante, o site da NVIDIA, ou o site do Tony Mac X86. Novamente, esses drivers são específicos para cada versão do sistema, não só a versão do macOS Sierra, mas também para a versão de atualização desse sistema operacional, do Sierra. Então você precisa baixar o driver que é exatamente compatível em qual versão do Sierra você está utilizando. A instalação é bem parecida com a instalação dos drivers para Windows, Next e acabou. Inclusive nas questões das atualizações, você pode acessar o painel de controle, da NVIDIA e poder fazer a atualização direto por lá quando você fizer uma atualização do sistema operacional. Agora vá na aba SSDT e selecione a opção que corresponde ao seu processador, se obviamente ele se encaixar em alguma dessas. Como não é o meu caso, então eu deixei tudo em branco. Na aba System Definitions, tenha certeza de que a opção iMac 14.2 polegadas está selecionada caso você esteja utilizando um desktop. Se você estiver utilizando um notebook, procure no Google qual é a melhor pré-definição para o seu notebook. Depois de tudo selecionado e muito bem configurado, basta clicar em Build e aguardar ele instalar todos os texts. Eu sugiro que você tire alguma foto ou de alguma forma você registre todas essas opções que você selecionou para caso aconteça algo bem similar ao que aconteceu comigo. No meu caso, eu configurei todo ele, deixei tudo prontinho, todas as opções estavam corretamente selecionadas, mas ainda assim, na hora que eu mandava ele compilar e de fato salvar todas as alterações, ainda assim ele dava algum probleminha na metade. Então eu tive que selecionar metade das opções, mandar instalar, reiniciar o computador e depois instalar a outra metade. E mesmo assim ainda ficou faltando um ou outro que eu tive que instalar pontualmente depois. Então, para você já saber quais foi o que você marcou e não instalar nada por cima, registre tudo isso, até porque se um dia você precisar formatar ou instalar ele de novo, você já tem tudo salvo, tudo pronto. Então, depois que o Multibit terminar os seus processos e você reiniciar o seu computador, agora você já deve ter tudo funcionando. O áudio funcionando, a rede funcionando, você já deve ter acesso à internet e tudo mais. Mas uma coisa que acontece muito é que as pessoas instalam de fato o driver de áudio, mas esquecem de alterar lá nas configurações do Mac a saída de áudio. Então ela até instalou correto, mas como o áudio não está saindo, às vezes ela pede ajuda ou meio que se desespera, né? Então lembre-se de mudar lá essa opção antes de apelar para alguns outros recursos, reinstalação de driver e assim por diante. Porém, ainda não é possível você inicializar o computador sem o dito cujo do pendrive. Então agora eu vou mostrar para você como é que você faz para não só configurar o seu computador para que ele inicie da maneira correta, como ele faça isso sem a necessidade de você ter essa chave de inicialização que é o pendrive. Na descrição do vídeo você vai encontrar uma ferramenta que se chama Clover Configurator e é essa ferramenta que nós vamos utilizar para configurar a inicialização do macOS. É nessa ferramenta que nós vamos poder configurar como é que o Mac vai inicializar, se ele vai usar qual tipo de driver, ele vai utilizar e assim por diante. O software em si é complexo, mas o que nós vamos fazer é bem simples porque a gente não precisa ficar fuçando muito no sistema. E a instalação dele também é a coisa mais simples do mundo. Basta você extrair o conteúdo e abrir ele. Só um detalhe é que como esse software ele não é uma ferramenta oficial da Apple, não é algo autenticado, digamos assim, muitas vezes o macOS bloqueia a inicialização dele. Fala que não tem como abrir, blá blá blá. Então é só você acessar lá as configurações do Mac, ir até a aba Segurança e Privacidade e mandar abrir o software assim mesmo. De cara já vai aparecer uma mensagem dizendo que não foi possível encontrar o arquivo config.plist. É o que vai dizer como o sistema operacional deve iniciar. Ele fica numa partição do HD chamada EFI,
e é a partição pelo qual o computador começa a iniciar o sistema operacional. Digamos que essa partição é como se fosse um motor de partida. Por isso que você precisa primeiro do pendrive para poder iniciar o sistema, porque esse arquivo config.plist ainda não existe lá, pelo menos não apropriadamente. Então o que nós vamos fazer é criar esse arquivo para que você consiga bootar o sistema sem o pendrive. Então depois de o programa aberto, basta você clicar no botão Mount EFI Partition e na tela seguinte seleciona Check Partition. Ele vai mostrar todos os discos conectados ao sistema. Então nós precisamos agora identificar qual é a EFI do disco de inicialização do sistema. Então procure pelo HD que você instalou o sistema operacional e geralmente ele é identificado por alguma partição que tem o nome da Apple. E veja qual é o número da partição. Nesse caso nós vamos selecionar o disco 2 partição 1. Então clique em Mount EFI Partition. Caso apareça alguma janela para você escolher a partição, você agora já sabe qual é a partição que você deve selecionar. Se não aparecer, ótimo, ele já selecionou então automaticamente a partição. Lá no cantinho, clique na casinha para voltar à página principal e dê 2 cliques no arquivo config.plist que está no caminho EFI clover config.plist. Agora é que nós vamos alterar esse config.plist. No meu caso, a única coisa que eu precisei fazer é que na opção de boot selecionar o NVDA_DRV igual a 1. E o que essa opção vai fazer é fazer com que o sistema operacional utilize o driver terceiro de vídeo da NVIDIA. Dessa forma, quando o sistema iniciar, o Clover vai dizer para o sistema que ele deve iniciar os drivers de vídeo não com aqueles embutidos no sistema operacional, e sim com aqueles que eu acabei de instalar. Dessa forma, no meu caso, eu tenho aceleração de hardware, transparência, otimização para Final Cut e assim vai. Agora, não fique brincando com essas opções porque isso pode causar um mau funcionamento extremo no seu computador. Altere só as coisas que você realmente sabe o que é. Então, depois de tudo alterado, vá lá em cima na opção File e clique em Save. Meus parabéns, agora você tem um macOS completamente funcional. Não precisa de pendrive, você pode instalar todos os seus arquivos, o som, a rede, tá tudo funcionando perfeito. E a partir daí é só você utilizar aí os vários sites que tem para você baixar aí as inúmeras ferramentas e de fato ter as vantagens de utilizar o sistema operacional macOS. Se você gostou desse vídeo que deu muito trabalho para fazer, não só esse vídeo, mas como a série toda, por favor, me ajude deixando o seu like, o seu comentário, dizendo se você gostou, se você não gostou. Se você acha que ficou faltando alguma coisa que eu não falei, por favor, deixe aí nos comentários. É muito importante a sua observação e o seu ponto de vista sobre o conteúdo que eu faço. E se você também quiser ajudar ainda mais, por favor, dissemine o máximo possível, não só essa série de vídeos, como o canal. Quanto mais pessoas se achegarem ao canal, mais rápido eu consigo entregar o conteúdo para vocês e também, claro, um conteúdo de melhor qualidade. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.